Eu sou Beto Torres e esse é o Contrabordo. Sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje, sabe o nome do barco que está lá naquela lateral? Esse ser humano que está aqui conosco, ele fez isso virar uma arte, uma verdadeira obra de arte. E todo esse talento de projetista industrial, ele passou a fabricar peças 3D e trouxe soluções inovadoras e encantadoras. Cauê Patucci, muito obrigado, meu irmão. Obrigado Seja você muito pelo bem-vindo. convite. É muito bom te receber aqui. Muito bom estar aqui também. Um grande amigo, a gente se conheceu lá na represa da Guarapiranga, né? Eu me lembro quando você foi para comprar o seu primeiro barco, Fui. a gente se encontrou. Conta um pouco pro pessoal como que foi chegando nesse momento, né? Mas como é que foi antes de chegar? Tá. Antes, né, eu sempre fui um cara do mar, né? Surfava, gostava, sempre estive na água. E sempre tinha ideia de ter um barco. Eu Tá. queria ter um barco. Meu sogro tem uma casa ali em São Sebastião, na Praia da Enseada. Não é uma praia muito própria para banho e tal, mas é o point do kite e do windsurf. Então, uma das vezes que eu fui para lá, me toquei, né? Falei, nossa, eu já surfava, tem uma prancha à vela ali e tal. Falei, deixa eu pesquisar mais sobre, né? Comecei a pesquisar sobre a prancha à vela, kitesurf e tal. E cheguei conheci os veleirinhos os monotipos, né? E aí eu olhei pro monotipo e falei, pô, cabe eu, a Keila, minha esposa, e um cooler, né? Já dá pra tá fazer muito alguma bom. coisa, já dá pra gente fazer alguma coisa. E aí, continuei as pesquisas e tal, e conheci a categoria dos mini oceano, né? Os paturi, os marrequinhos 16, 23 e tal. Uhum. E aí me aprofundei, né? Comecei a estudar bastante sobre isso, pouco antes da pandemia, né? Entrou a pandemia e não tinha o que fazer em casa. Só vendo coisas sobre vela, assisti muito o canal do Marcelo Velejador lá de Sim. Itajaí, assisti muito o canal dele várias vezes. E aí, cara, tirei a raiz, né? Uhum. E foi o meu primeiro contato lá com a Guarapiranga, foi tirando a raiz. Você tirou lá no. Lá Com quem que no você clube. tirou? Acho que foi com a... Como é que é o nome dela, meu Deus? Não é Marina, Marisa? Não lembro. É uma da despachante lá que o Tem pessoal bastante indicou. gente lá. E fui pra lá a primeira vez pra poder fazer o dia embarcado da Raiz, né? Você tirou primeiro a habilitação, Primeiro eu depois tirei é que você começou a velejar? Isso. Ah, Primeiro eu tirei a habilitação porque eu pensei, pô, se eu precisar, sei lá, pra fazer uma aula, um curso com um barco maior, eu acho que vão pedir. Eu falei, então eu já vou fazer pra tá apto. Um cara técnico, né? Como Pra você tá é. apto, né? E aí eu peguei, meu primeiro contato lá com o clube foi pelo curso, pra Pelo fazer curso. as horas embarcadas, acho que foi até com o Dick. Ah, legal. E aí, beleza. Reconheci o ambiente que eu já tinha visto num outro canal, no canal do Fábio. Sim, do Fábio Gameiro. O E Fábio aí, chegou a morar lá no, isso, aí no eu barco, lembro lá que nas barcas. assistindo o canal dele, eu via o Cruiser 18, que ele mostrou Sim. um dia lá que Mostrou. tava abandonado e tal. Queremos você aqui, viu, Fábio? Faz tempo que a gente não conversa, meu irmão. E aí, eu olhei lá tal, lembrei que ele tinha feito um vídeo do barco lá e o barco já tinha chamado minha atenção. E aí eu terminei os afazeres lá com a questão da Raiz e fui caçar o barco, né? Falei, eu cheguei, o primeiro contato que eu tive com o Vitor também, que foi engraçado esse dia, que eu comecei a perguntar pelo monte de coisa. O Vitor Hugo? E aí, o Vitor é o Vitor, né? Uhum. Nunca tinha me visto na vida, super solícito. Demais. 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 Absurdo. E aí, achei o barco, dei uma olhada e tal. Aí, o Romildo, nosso querido amigo Romildo. Que Deus o tenha, né? Comecei a conversar com ele também, aí ele me arrumou o contato do proprietário. Na época eu tinha acabado de vender uma moto que estava sem uso em casa. E, cara, casou certinho. E aí eu consegui fazer a compra do meu primeiro barco, né? Ô, Cauê, fala um pouco desse barco, cara, porque assim, muita gente não conhece, né? Ele é a história do barco, o modelo, que é ali pra represa, eu até comentei contigo quando a gente se conheceu, né? É um barco perfeito para represa ou para São Sebastião, por exemplo. Ele tem duas quilhas, né? Então você chega na praia com ele. Né? Exatamente. Ele é inspirado, né, num projeto inglês, o Leisure 17, né, o Cruiser 18.
E ele tem as 2 quilhas justamente para você poder ter variações de maré ali e você poder... O barco fica em pé, né? Normalmente a gente vê... Nossa, eu acho até um absurdo. Às vezes você vê um anúncio de um barco que o cara tá com o barco em monoquilha, né? Apoiado na areia de lado, em cima do barco e Forçando, acha bonito, né? E acha forçando casco, quilha, Exato. tudo Nossa, indo pro dá brejo. uma agonia. E nesse caso não, né? Esse barco é projetado para ele Pra encalhar, né? ficar encalhado, né? Então ele tem as 2 quilhas, ele tem o skeg atrás, que é aquela proteção do leme, justamente para você poder baixar a maré ali e o barco ficar estável, né? E você comprou, eu lembro que você já foi, você comprou, era a paixão que você tinha que Isso. trazer pra sua vida, né? Antes, na verdade, assim, entre o dia que eu vi o barco a primeira vez lá, que eu tava fazendo a prova, e o dia que eu comprei, teve a velejada lá com o Fábio em Ubatuba, no Fábio do Gameiro? Galway. Ah, você velejou com o Fábio no Gol? Ah, que legal, eu Foi. não sabia. Foi a primeira vez que eu velejei. Fui pro Galway lá com ele e tal. E, cara, né, tava na paranoia de saber fazer nó, de aprender tudo, montar o barco e tal. Foi uma experiência muito boa, porque da hora que eu pisei a primeira vez no veleiro, Uhum. ele falou, o que você já sabe? Eu falei, cara, não sei, né? Primeira vez que eu tô subindo no veleiro, mas assim, eu já olhei um monte de coisa. Eu já comecei a falar o nome das coisas tal, já tinha aprendido a fazer alguns nós. E aí eu falei pra ele, eu vou montar o barco. Uhum. E aí, se tiver errado, você me avisa. E aí eu fui montando. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu montei o barco inteiro, eu saí com o barco, eu voltei com o barco, Olha só. ele passeando lá com a esposa dele, entendeu? Na sua primeira vez. Na primeira vez. Mas é porque você tem um raciocínio muito técnico. Você já vê pela sua história, né? Pela jornada, que você primeiro foi tirar a habilitação náutica, né? Para depois você aprender a velejar. Pode ter Porque sido. na habilitação você aprende algumas teorias, né? De segurança, etc. E a prática é numa lancha, então não tem nada a ver com Nada veleiro, a ver, né? Nada a ver. E se você tirou motonauta junto, foi também num jet ski, Não, né? motonauta eu não optei. Não, Não optei, não. tem muito velejador que vê minha habilitação e fala, mas o que é isso aqui? E Cauê, aí aí você fez a compra e você foi fazer o curso de vela, que eu te conheci no dia que você fechou o negócio. Que você falou, Na comprei. verdade, o curso de vela que eu fiz foi o do Marcelo Velejador. Foi do Marcelo, YouTube. foi- Aí eu tive essa experiência em Ubatuba com o Fábio. E depois eu, cara, fui estudando, vendo mais algumas coisas de trimagem, muita coisa de manutenção para poder. Porque meu medo sempre foi, sei lá, tô velejando no meio do nada, barco quebra, tem que saber resolver, né? De uma Não, forma ou de outra. Você tem que né? ser autossuficiente. Né? A Exato. gente tá, é por isso que eu brinco de ser um eterno estagiário, cara, porque a gente está sempre em aprendizado. Exato. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. Nada. E aí, velejando, né? Eu até, cara, acho que a minha. Acho que do pessoal ali que eu convivi no clube, lá na represa, foi onde a gente se conheceu, eu era um menino, né? Eu era um Você era menino. muito Vocês mais todos já veiaco de Mais vela velho. e eu, menino ali na vela, com a pressão de ver vocês no pier e eu chegando. mesmo? E eu chegando sem motor, porque tinha essa zoeira lá, né? Tipo, ficava o pessoal sentado tinha. lá nos banquinhos ou no pier, só vendo a galera nova dar porrada no pier. O Fábio Gameiro mesmo, ele pegou alguns. E vou te dizer que não era só nova, não, viu? Tinha gente com bastante cabelo branco ali que fez absurdos. Nossa, isso era o meu pavor. Então eu vinha devagarzinho, era 3, 4 tentativas até, mas nunca bati no pier. Eu já. Nossa, E teve uma que o vento rondou, eu acho que era o que o João Campos, né, chegou a comentar num episódio, que o Fábio, ele tava com Brasília 27 no pier, ele tava fazendo uma gravação pro canal dele, né? Você lembra disso, Fábio? Aí o vento rondou, quando eu fui fazer fui fazer a manobra, cara, pra atracar, eu tive que mudar de pier, né? Porque o vento rondou. Nessa, arrastou meu barco, ele foi... Aí pegou e bateu no do Fábio, e lá no episódio que ele tava gravando, ele até... Opa, peraí, vai bater. É claro que eu dei todo o suporte pra ele, né? Chegou a amassar um pouco a prainha, se eu não tiver enganado, o inox lá, a gente trocou, fez tudo que foi necessário, né? Mas eu já tive Mas são coisas percalço. que acontecem, né? E aí, o que eu acho que na minha trajetória aprendendo com esse barquinho,
Primeiro que foi muito bom, porque ele é um barco bem robusto, né? Dava pra perceber a diferença Forte. do costado dele com relação ao Forte. costado dos 16. É uns 5 centímetros, assim, ó. Meu, era muito rígido. Muito. Era muito rígido, então dava pra bater, né? Mas- Dá pra bater. Mas, assim, ia arrastar o pier, provavelmente. E ele é um barquinho muito fácil de manejar, né? Ele é muito levinho, ele responde bem rápido e tal. Então, o fato de eu ter ficado... Tipo, eu fui colocar um motor nele, sei lá, 3 meses antes de vender. Sabe? Entendi, você não vê. Então, eu fiquei o período inteiro lá na represa. Realmente praticou saindo muito, e né? voltando do Na pier vela. na vela. Quando eu tinha um Paturi lá, o Infinito, esse você não conheceu. Não. Ele eu nunca tive motor. Eu só fui ter motor quando eu comprei um Ranger 22. Que inclusive foi um que o Fábio colocou na rifa Quando dele. eu te conheci, você tinha o Bonner, né? É isso, Boné. E ele foi um ganhador lá de Sergipe, né? Então ele acabou decidindo, não, tinha baixado o maço e tudo pra levar, ele decidiu não, aí o Fábio me ligou e falou, ele tá querendo vender, e ele sabia que eu tava em busca, né, do Ranger 22. Aí em seguida ligou o Bochecha, né, marinheiro do Asbac, e tinha que ser meu, e realmente foi. É. Eu lembro você fazendo manutenção também no pier. Muitas. Cortando. Mas muitas, né? Fazia muito. Eu adoro mexer em barco, fazer manutenção. Vou te dizer que tem muitos velejadores que eles mais consertam barco do que propriamente Nossa, mas velejam. com certeza. Aí depois do Cruiser, eu vendi ele, né? Acabei vendendo ele. Na época, uma oportunidade muito boa de venda. Vendi ele, que a ideia era ou ir pro mar ou comprar um pouco maior. Tá. E fiquei uns 4 ou 5 meses quase louco, né? Sem barco. Imagino. E consegui comprar um Brasília 23 lá em Ubatuba. E esse daí foi uma saga da reforma. Imagino, e a gente vai falar disso, mas antes eu quero continuar ainda no Cruiser 18. Porque eu me lembro assim que você trouxe uma outra mensagem ali pro Asbac. Eu falo no sentido de nome das embarcações, Sim, né? sim. Ali era todo mundo ali escritinho básico, né? Com Exato, Arial. exato. Você veio, eu lembro do veleiro do Vitor, Ixi, o Vitor. Control. Não. O Control que você fez uma bolsa, pô, estilizou tudo. Não, esse daí do Control é engraçado e eu vou contar aqui, mas do Vitor é o meu melhor cliente, né? O Vitor, É pra todos sempre. os barcos dele eu fiz, né? Então, todos os barcos dele, acho que na represa eu devo ter feito uns 8 ou 9 barcos Hoje dele. ele deve ter daí pra mais, Lá né? vou eu, o Cimitar, o Control, a própria Chalana dele lá, tudo. E ele Todos tá os com uma barcos. saga na Europa agora. Ele tá lá na Dinamarca com o Marco Eu Polo. tenho peça dele em casa lá, que tá lá, e ei, você não vai voltar pro Brasil? Não, não sei, Aí ele mandou esses dias a foto do que ele tá reformando. Mas ao final do ano. E aí, cara, eu sou designer, né? Cheguei, design industrial, mas trabalhei um tempinho como designer gráfico. Então, esses projetos de desenvolver identidade visual para a empresa, né? Que é uma responsabilidade muito maior Sem dúvida. do que para um veleiro. Obviamente que tratado com o mesmo carinho. E aí foi isso que você falou. Eu cheguei lá, olhei os barcos, tudo com fonte simples, só o nome escrito, um ou outro que tinha um adesivo com uma imagem, Uma brincadeira, né? algum símbolo, alguma coisa. Eu lembro do Tangata, que pra mim era o que mais espalhafatoso, né? Porque tinha o símbolo lá do Tangata Manu, Sim. o nome, e tinha os hieroglifos E a gente atrás, lá. tirava a sarro, falou que era uma índia, ele ficava doido. Cara. E aí, cara, eu falei, Edu. pô, tem um mercado aqui pra ser explorado, né? E hoje o Tangata hoje não é mais do Edu. Ele é hoje do Fiquei Gerson sabendo. Salvatore, do pai do André. Eu encontrei o pai do André lá nas Asbac a última vez que eu fui. É? Igualzinho, né? Ô Cauê, mas você sabe uma coisa assim que me surpreendeu, que eu não tinha visto isso no mundo náutico? E você é um cara que não veio da náutica, né? Não. Naquele momento. Você me dava a impressão que você fazia a leitura do proprietário daquela embarcação, Isso. essa bagagem que você comentou, né? Aí você transformava isso no logo, que era o nome do barco. Como que eu gosto de abordar, né? Eu fiz, não sei se você falou recentemente, o Orfeu Faz tempo que eu não vou. foi o último que eu fiz. Do... Orfeu do Rasta? Não, como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome dele. Que ele é um 27 lá, que ele tá reformando há um tempão lá. Tá. Depois a gente lembra, depois a gente lembra. Vou lembrar o nome dele. Cara, fiz o Orfeu e assim, como que eu gosto de abordar, né? Eu não simplesmente pego o nome do barco e faço alguma coisa. Eu
chamo o comandante para uma reunião rápida ali online, eu faço algumas perguntas, eu entendo como que o cara entrou na vela, como que ele chegou até o barco, qual que é a história dele com aquele barco. Uhum. E com base nisso, eu desenvolvo a identidade visual para ele, né? Então, muita gente fala, né, que o barco que te encontra, o barco tem Sim, alma. Às vezes a gente é a tem, poesia. às vezes a gente tem dois Brasília 23 idênticos, mas um é Uhum. muito mais manhoso do que o outro é mais amigável, Tem sabe? razão. Tipo, eles têm uma certa alma ali, né? Verdade. E aí eu gosto de trazer isso pro projeto. Então, o dele foi bem legal, ele me contou a história dele com o barco. Ele é físico e músico, né? Então, Físico e músico. ele toca lá, ele toca música e tal. E o Orfeu é da mitologia grega, um músico, né? Um bardo que tocava músicas que encantava até os deuses e tudo mais. E ele fez parte da, dos Argonautas, Tá. lá, da história da mitologia grega lá. Uhum. E aí, com base nisso, cara, eu consegui fazer é tipo uma harpa lá, eu esqueci o nome, mas é uma harpa menorzinha, com as estrelas que simbolizavam a paixão do Orfeu, que era a Eurídice, lembrei o nome dela. Pô, que memória, hein? Então, pra mim, aí tinha as estrelinhas para poder representar as paixões, a estrela polar simbolizando a navegação, e a harpa era o Argo, o barco dos argonautas, as cordas são os remos que ele tinha, tal, não sei o quê. Legal, Então, cara, demais. e aí a gente optou por trazer um pouco da arte grega dos vasos para essa aplicação. Então tinha embaixo da harpa ainda tinha alguns redemoinhos simbolizando as criaturas mitológicas marinhas, um kraken da vida, alguma coisa Sei, assim. sim. Né? Que na história também o Orfeu ele encantou até o kraken lá, um negócio assim. Né? Então, Eu não me lembro também bem certo, mas eu me lembro dessa passagem. eu gosto de ir nessa Nessa linha. linha. E aí, cara, tem um que foi lá em Ubatuba que foi bem legal também, que o nome do barco é Red. Chamava Krakatoa, Tá. é o vulcão, né? O cara comprou o barco, cara, tudo explodiu. Aí ele falou, não quer mais esse nome de Virou vulcão. Krakatoa. Aí ele falou, vou botar Red, que era meu apelido na infância, porque eu era muito... eu tinha a cabeça boa pra matemática, aí os meus amigos me chamavam de Red, e eles me chamavam de raiz quadrada, um negócio assim, então eu queria com raiz quadrada. Aí, normalmente você ia encontrar o quê? O cara ia escrever Red, colocar a raiz quadrada lá e Resolveu. resolvido. Aí eu fui entender, pesquisar sobre raiz quadrada, matemática, e aí eu cheguei encontrei um negócio de uma espiral de Teodoros, que é como se fosse uma concha. Imagina uma concha né, de um molusco lá. E aí o primeiro triângulo raiz de 1 e raiz de 1. O segundo, ele vai ser raiz de 2, 1, e assim vai. E assim vai. Raiz de 1, raiz de 3, raiz de 4, e ele forma uma espiral parecida com uma concha. Falei, tá aqui, achei a conexão com a raiz quadrada, a matemática, a concha conectado com o mar, ficou no caso parecendo um pôr do sol ali, ficou bem interessante. E aí, cara, Perfeito. foi, o cara amou, o cara Não, amou. imagina. E você sabe uma outra coisa que me chamou muita atenção ali na sua chegada, que quando você foi fazer algumas melhorias no barco, reforma, cara, eu lembro que você tava com o notebook lá numa plataforma 3D, tudo tridimensional lá. E teve peça que você mesmo fez pro Cruiser, sim, né? eu lembro que numa situação, o Omildo que salvou o mastro, porque ele tava lá no pier, o Omildo foi embora, tal, o Omildo ia subir o barco e ele foi rebocar o barco para poder puxar ele para Uhum. carreta, né? E a sorte foi que ele passou o cabo de uma tal forma ali no púlpito de proa, que quando ele estava rebocando, o mastro, na hora que deu aquela forçada para trás, estourou o fuzil Puxa vida. de proa ali. Mas a sorte é que ele enroscou no cabo que o Romildo estava rebocando. Então o mastro não Chegou caiu. a cair, que aí realmente seria um prejuízo. Foi, aí acho que foi a maior empreitada lá. Porque quando eu fui tirar É justamente desse capítulo aí que eu quando eu me fui recordei. tirar esse
Que lembro que tinha gente até que, talvez bem intencionada, mas que parece que essa intenção não ajudou tanto. Aí você teve a decisão de... Aí, cara, pra tirar a peça lá de dentro, ela tava chumbada na fibra. Loucura, né? Uma engenharia ali pra tirar aquela peça de lá. E depois aí eu projetei. Aí eu lembro que teve uma vez que eu fui pra tirar algumas medições, e aí eu tirei as medições. E aí eu falei, putz, mas eu vou precisar fazer o ângulo certinho aqui. Eu tava sem o notebook no dia. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou... um método mais... Manual mesmo. Manual que, coloquei umas folhas lá e vim com a fita crepe. A fita crepe, colocando a fita crepe, e aí sai certinho, né? O formato 3D ali do bico. Eu levei pra casa e lá em casa eu consegui pegar todos os ângulos e fazer. Que ideia que você teve aqui na vela, né? Cara, uma referência do pessoal que faz cosplay, sabe? O pessoal que se veste. Sei. Quando eles têm que fazer algum colete, alguma coisa, eles colocam tipo um saco em volta do corpo assim e vem com fita pra poder pegar o molde do próprio corpo. Caramba. E aí eu falei, vai funcionar aqui também, cara. Tinha pensado nisso. Pô, aí, bom, você é muito criativo até pela sua profissão, né? Então, não tenho dúvida, eu não sabia disso. Foi, aí consegui fazer a peça e acho que essa foi uma das coisas que me fez... Isso é uma das coisas que me faz pegar segurança nos barcos. Tipo, o cruiser eu ficava meio assim, velejando, então entrava um ventinho mais forte um pouquinho, já ficava meio assustado, tal, esse barco vai quebrar, vai ruir tudo aqui, não sei lá. E mexendo e trocando, aí faz estaiamento, aí baixei o mastro, revisei o mastro inteiro, troquei todos os parafusos. É escolinha, né? E aí, troquei tudo, montei o barco, entrava um vento mais forte, já dava só uma folgadinha na vela, já aquela jogadinha deixa dernar, vambora. Sob controle, vambora. Então foi bem legal esse período lá. E quanto tempo que você ficou lá na represa? Acho que eu passei uns 2 anos lá na represa. 2 anos? Foi. Acho que foram 2 anos. O tempo passa rápido, né? E a maior reforma que você teve que fazer nele foi justamente essa do Foi, como eu tratava ele bem como um barco escola, então eu ficava naquela assim, putz, ele ia ficar lindo se eu pintasse ele inteiro. Mas e se eu bater no pier, entendeu? Então eu só fazia, tipo, cuidava o básico, né? Mantinha limpinho, fazia a troca dos silicones lá, do Sikaflex para poder manter vedado e tal. Cheguei a fazer alguns polimentos nele, mas estava... chegou a tirar e fazer polimento. Aparentemente alguém tinha feito alguns reparos pontuais lá, e aí ficou mais aparente do que estava antes, então eu falei, deixa pra lá, um dia eu pinto ele inteiro e tal, mas aí não chegou esse dia, né? Não chegou. E foi difícil vendê-lo? Não, na verdade eu acho que eu peguei uma alta muito boa. Não, eu digo assim no sentido sentimental, né? Seu primeiro barco. Até hoje, cara. Até hoje eu fico olhando assim, às vezes eu olho as fotos dele e falo, esse barquinho era muito legal. Foi ali que tudo começou, né? Não, e ele era muito legal. Ele era um barquinho... Ele é um pouco mais largo da boca dos 16, convencionalmente, né? E ele era muito legal. Então, tipo, eu fiquei... Como eu fui pra Ubatuba, né? Aí eu fiquei imaginando quantos problemas eu não teria se meu barco chegasse até a areia, entendeu? Pra eu só subir ele numa carreta ali com ele, se eu não me engano, o calado dele era 60 centímetros. Mentira, você entra com a carreta na água, põe ele com a mão e sai com ele, sabe? Embora. E a carretinha super baixa, né? Massa, você carrega fácil sozinho. De transportar. Dá pra montar sozinho, né? Leve, curto. Muito bom. E... a decisão de ir para Ubatuba foi baseado da oportunidade do novo veleiro? Foi. Você estava ainda disposto a continuar na Guarapiranga? Eu estava procurando um barco um pouco maior. Então, eu via você com Bonaire, o João com Volui, o pessoal se divertindo na roda lá na Guarapiranga, dormindo no barco e tal. Eu até cheguei a dormir lá no... Você chegou a dormir cruiser, mas muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Eu dormi muitas vezes no Paturi. Mas é bem pequenininho, muito né? pequenininho. Então, tipo, e aí eu tava nessa. E eu já namorava o 23 que o Vitor tinha. O Brasília 23. O Tidin, que também fiz o adesivo pra ele, lembrei do Tidin. Sim. Então, e eu achava incrível aquele barco. Prainha de popa, tal. Todo mundo falava muito bem do Brasília 23. E aí surgiu uma oportunidade em Ubatuba. Na época... um valor menor do que o valor que eu vendi o cruiser. Poxa vida, excelente oportunidade. E aí, cara, o antigo proprietário, ele, acho que
daquela galera que comprou achando que era lancha, sabe? Que é Sim. só entrar, dar na chave e sair. Bora, né? Então, tipo, o cara, eu cheguei, você tem alguma outra âncora? Não, não tem. Eu, esse suporte aqui. Não sei, isso aí tava aí. Aí eu, tem pau de spinnaker? Não, acho que não tem não. Cara, fui ver o barco, cara. Tava tudo lá. Tinha um GPS Garmin, tinha aqueles Spot Tracer, sabe? Tinha tudo no barco. Tudo, cara, tudo. Tinha o GPS, placa solar, tinha lá 2 âncoras, uma de inox, uma bruce de inox, tinha o pau de spinning, tinha tudo, 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 tudo. Legal. Aí eu falei, legal, então... Cauê, a gente vai precisar... Eu sei que você teve uma questão de reforma lá no Brasília. Aí já entrou também o seu lado atual, né? Além de projetista 3D, hoje você faz peças personalizadas também em 3D. E eu quero muito te receber aqui num próximo episódio para a gente falar muito mais focado já nessa sua vida hoje no mar, certeza, né? com E com certeza. produção de peças personalizadas. E vamos dar um recadinho pro pessoal aqui. Pessoal, se você quer ter um projeto como esse, vem aqui pro Estúdios Camucá. Se você não entender nada disso, o nosso time especializado te apoia, te orienta e faz acontecer. E Cauê, uma coisa que o pessoal esquece muitas vezes, sabe do que é? É curtir o episódio, é compartilhar de montão e comentar se tiver algum ponto que deseja que a gente... Às vezes o Cauê deixou de explicar algum ponto, ficou com alguma dúvida, a gente responde todos vocês. Combinado? E Cauê, esse foi o Contrabordo de hoje. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo bordo. Valeu. Valeu.